Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, o município de São José dos Campos conta com aproximadamente 700 mil habitantes. No São José e seus lugares de hoje, edição especial em que comemoramos 249 anos da nossa cidade, você vai conhecer a história de alguns moradores que vieram de outros países e escolheram nosso município para construir família e criar raízes. No programa de hoje, vamos conhecer um pouquinho da história de imigrantes vindos da Índia, Líbano e Japão. Considerados joseenses de coração, eles contaram pra gente algumas tradições que procuram manter vivas, mesmo distantes da terra natal. Vamos começar pela história do seu Jorge El Kouri. Quem passa pelo centro de São José dos Campos provavelmente já viu esse libanês trabalhando no comércio que possui há mais de 5 décadas na rua Siqueira Campos. Seu Jorge deixou a cidade de Arges, no norte do Líbano, em 1958. Morador de São José há mais de 50 anos, ele recorda como era a cidade quando chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, a rua era ainda terra. Quando era terra, a calçada era tijolo também. A porta da minha loja era madeira, porta de madeira. Quando eu cheguei aqui, São José 19.880 pessoas. Seu Jorge mudou para São José dos Campos quando ainda era solteiro. Morando aqui, retornou algumas vezes para o país de origem. Em uma dessas viagens, conheceu Mona Boutros, com quem se casou. Os 4 filhos do casal nasceram em São José. Para matar a saudade da terra natal, Jorge cita alguns pratos árabes que já estão bem popularizados no paladar dos brasileiros. Comida libanesa, tabule, esfirra, quibe. A gente gosta mais de feijão, arroz e bife. Isso aqui é a melhor comida para nós. Hein? Durante a entrevista, seu Jorge fez questão de mostrar uma foto da casa em que morava na cidade de Arges, no norte do Líbano. Morando tanto tempo aqui em São José dos Campos, eu pergunto a ele se já se sente um brasileiro. Claro, brasileiro, mais 10 vezes mais de libanês. Eu sou aqui por causa de ter 60 anos. E quando o assunto é a cidade em que escolheu para viver, seu Jorge classifica São José dos Campos como... melhor cidade no Brasil, aqui. Porque é clima, tudo, eu tenho amizade com todo mundo. Hein? E já que conhecemos um pouquinho da história desse libanês, nossa equipe conversou também com um imigrante vindo da Índia. Antes de dar início a mais um dia de trabalho, Vijay acende um incenso e oferece uma fruta em um altar que ele mantém no escritório. O ritual é um costume muito comum no país de origem do pesquisador. Aqui na Índia, em todas as casas, nós temos um oratório, um pequeno templozinho. Em geral, tem um quarto dedicado a isso. E o oratório nada mais é que um conjunto de imagens de diversos deuses, né? E a gente tem um costume, quando acordar, depois de tomar banho, entrar no oratório, acender o incenso, colocar alguma fruta ou algum doce que não seja não vegetariano, né? Para começar o dia bem, talvez para abençoar o dia e que não falte, né? Comida, etc., que proteja a família. Em geral é isso. Minha filha, quando nasceu, ela foi batizada, teve todo o formalismo de religião católica. Mas, como eu sou indiano, né, eu também acabei mostrando para ela o lado tradicional, da tradição indiana. Então, toda vez que eu acendia incenso, ela vinha comigo para acender incenso. Ela gostava. E hoje, a minha filha mantém essa tradição, porque quando ela mudou para a faculdade, mudou para outra cidade, e quando nós montamos o apartamento dela, então a gente também fez um pequeno oratório. O apartamento é pequeno, então a gente colocou um prato, um monte de imagens, e ela acende o incenso, não todos os dias, mas quando ela percebe que precisa de alguma tranquilidade. Especialmente quando ela tem que fazer prova difícil, ela pede, acho, bênção dos deuses em geral. E outra coisa na tradição indiana é quando você tem um oratório, quando uma pessoa ligada muito da sua família morre, falece, a fotografia dessa pessoa vai para o oratório, né? Porque a gente acredita que foi para um lado melhor, etc. Então, é como se fosse um Deus também. Então, na minha casa tem fotografia do meu pai, no oratório. O oratório na minha casa é uma mesa com um monte de imagens do São Francisco, Santo Antônio,
diversidade, sem problemas. Ritual pronto, Vijay deu um tempinho na rotina de trabalho para contar pra gente por que a família mudou em 1971 para São José dos Campos. A história desse indiano a gente confere depois do intervalo. O São José e seus lugares volta já. Mais de 3.000 estrangeiros residem em São José dos Campos. O município recebe moradores de diversas nacionalidades. São os chamados joseenses de coração. Nessa edição especial de aniversário, o São José e seus lugares foi conhecer um pouco da rotina de estrangeiros que, mesmo distantes dos países de origem, fazem questão de manter vivas algumas tradições. O indiano Vijay chegou em São José em 1971. Agora me conta, o pai chegou em casa, vamos todos para o Brasil. Qual foi a reação da família? Por um lado, eu fiquei feliz, né? Porque, conhecer outro país, tal, aquela viajar de avião, nunca viajei, tal, né? Mas, por outro lado, foi um susto, de repente, como é que a gente... aquele medo, né? Sim. Insegurança, né? Vou para outro país. Nem sabia que falava português aqui, né? E aí eu comecei a aprender, por causa do meu pai, se fala português. A gente achava que espanhol, né? Mas não era espanhol, era português. Aí contei com o meu professor, que eu estava terminando meu ginásio, 10º ano, né? Ele falou, o Brasil é um país assim grande, né? E as coisas mais conhecidas do Brasil são 3, ele falou: Carnaval, café e Pelé. Olha só. Aí eu falei, puxa vida, eu não tinha muito conhecimento de futebol, né? Mas comecei, como eu falei, aprendi a gostar do futebol aqui no Brasil. Aí chegou na escola, ainda criança, quando você encontrou muita dificuldade para se relacionar. Aí vocês chegaram aqui em São José, o seu pai veio para trabalhar no INPE. Sim, a gente veio direto para São José dos Campos. E a gente começou a morar aqui na cidade de São José, meu pai trabalhava. Como eu tinha feito o ginasial e eu não sabia português, para mim foi muito difícil entrar no colegial aqui, que eu não conseguia entender, né? Ele me botou no escritório para aprender a datilografar português, fazer algumas cartas simples, endereçar, só para ter até eu conseguir entrar no colegial. Você entendeu? Bacana. E aí, na verdade, quando vocês saíram da Índia, qual que é a cidade? Visakhapatnam. Visakhapatnam. Patnam. Visakhapatnam, P-A-T-N-A-M. Visakhapatnam. Patnam. Patnam, é. Visakhapatnam. É. Aí saíram você, o seu pai e mais 2 irmãos. Minha mãe, pai, minha irmã e meu irmão. Eu sou mais velho. Irmãos. 3 irmãos. 3. Então, nós somos em 3. 5 pessoas saíram de lá. Exatamente. Quantas horas de viagem? Foi imenso. Acho que fomos para Nova Delhi, de lá acho que fomos para Londres, de lá foi para Itália, de Itália... Eu não lembro, só que chegamos em... um roteiro enorme. Viracopos. Você me contou que, de repente, né, se nós quisermos sair daqui, do Brasil, e ir para a sua cidade, não existe, não tem como ir direto. Não. Mas se nós fôssemos, seria aí uma média de 23 horas. Se contar, exatamente, porque quando daqui para a Europa é, sei lá, 11 horas. Da Europa para a Índia é mais uns 10, 12 horas. E a sua cidade lá também, gente, São José dos Campos tem aproximadamente uns 700 mil habitantes aí, uma conta assim. A cidade dele, considerada pequena... Sim. Quantos mil habitantes? Tem quase 2 milhões. 2 milhões. É uma cidade industrializada, tem base naval, base naval não, é construção de navios. Olha só. Tem base submarina, tem refinaria de petróleo, a siderurgia. Você chegou em São José em 1971. E cheguei no dia 9 de julho de 71 aqui. 9 de julho. Que é o feriado no estado de São Paulo. É verdade. 9 de julho de 1971. Isso. Sempre ficou em São José? Sempre fiquei em São José. Então dá para falar aí que você acompanhou o progresso da cidade. Sim. Naquela época nós viemos, tinha 4 prédios. Nossa. Em São José. Então depois começou a progredir. Tinha acho que já CTA, Embraer, né? E o INPE, né? Que tem uma comunidade indiana aqui no INPE. Acho que chegou a ter quase 30 famílias indianas aqui. Em São José, especificamente no INPE, entendeu? E aí você casou com uma brasileira. Sim. E a sua esposa, ela é brasileira, mas ela ajuda aí, você falou que ela até cozinha, faz umas comidas típicas. Sim, ela cozinha bem porque ela aprendeu muito com a comunidade indiana. Ela frequentava muito, porque na época
Em 72 começou a ter uma coisa chamada Feira da Amizade Internacional, onde pessoas de outros países colocavam barracas para vender coisas típicas e especialmente a comida. E ela sempre estava dentro dessa comunidade, então acabei conhecendo ela nessa comunidade. E ela faz comida indiana em casa hoje? Ela faz comida muito boa. Muito boa. Muito boa, é. Que bom, é bom que dá para matar a saudade. Sem dúvida, sem dúvida. Além da culinária, quais as outras coisas que você faz para matar a saudade da Índia aqui em São José? Em São José, eu não gosto muito de filme indiano, né? Mas eu escuto muito música indiana. Eu tento baixar, quando pode, vídeos de música indiana, que a música indiana se divide em duas categorias. Tem a música popular, que são muito ligadas aos filmes, que eu não curto muito. Mas música clássica indiana, antes eu não gostava, mas comecei a gostar bem depois que eu cheguei no Brasil. E a música se divide em região norte e região sul. Como eu sou do sul, eu gosto de ouvir muito música indiana do sul, que é muito religiosa. Então, muita coisa fala de Deus, dos templos, e muitas músicas são escritas ou em sânscrito ou em telugu, a maioria das vezes. Então eu tento acompanhar e tento entender, apesar que, como eu disse, eu não sou uma grande pessoa considerada religiosa, mas eu Então a música e a culinária são duas maneiras aí de manter. Exatamente, e ligar para meus pais, minha mãe, meus irmãos. Você volta lá na Índia, procura ir sempre até? Tento ir cada 2 anos. Tá certo. Sim. E agora, o que você mais gosta aqui em São José? São José, para mim, é minha primeira cidade. Então, para mim, é a primeira cidade. Apesar da pátria ser Sim, da Índia? Eu não consigo imaginar eu voltar para a Índia para eu morar lá, na cidade de Visakhapatnam, que eu gosto muito. Mas, como eu digo para todo mundo, para mim, São José dos Campos é a primeira cidade minha, né? Eu gosto porque eu tive oportunidade de criar uma boa amizade, né? Porque eu lembro que quando a gente morava, assim, em São José, nos primeiros dias, 5h30, a gente saía tudo lá na porta da entrada, uma casa, né? Que o ônibus onde meu pai trabalhava, o INPE, parava ali perto e esperava ele chegar. E de repente, tinha 2 casas depois, tinha uma república. Qual bairro que você... Bela Vista. Bela Vista. Bela Vista. Perto da tecelagem, a antiga tecelagem, né? E aí pessoal da república vieram conversar comigo. Você fala inglês? Eu falo. Aí começou o brasileiro amizade. Tem isso, né? O brasileiro, ele é muito receptivo, né? Claro que outros países também, mas enfim, o Brasil, as pessoas que nós conversamos que vieram de longe, têm destacado bastante essa qualidade. Morando há 33 anos no Brasil, Polinaya é outro indiano que escolheu São José dos Campos como cidade para trabalhar. Aqui, criou as 3 filhas. 2 nasceram na Índia, a mais nova em São José. Um indiano que até então não conhecia o Brasil, recebeu um convite para trabalhar como pesquisador do INPE, função que desenvolve até hoje. Eu trabalhava na área de pesquisa lá. Meu colega que veio aqui para trabalhar, ele me informou dizendo que eles estão querendo alguém aqui para trabalhar na área de experimentos embarcados a bordo de foguetes, satélites. Eu trabalhava naquela área, mas eu não conhecia até lá Brasil. Eu pensava que o Brasil é cheio de florestas, não é um país desenvolvido, além disso, língua diferente, português. Então eu pensei, tá bom, vamos ver como fica, uma aventura. Eu pensei, então eu trouxe minha família também junto comigo. Comecei a trabalhar direto aqui no INPE, nesta área que eu falei, né, experimentos embarcados. Eu gostei. A única dificuldade no começo era a língua, né? Então, lá no INPE, quase todo mundo que trabalha comigo, né, colegas, eles falam inglês. Mas eu contratei um professor para ensinar em casa português para mim, por 6 meses, para aprender de uma maneira correta, mas ainda eu tenho sotaque. Então, o sotaque pesado não sai. Quando o casal mudou para São José dos Campos, em 1983, a filha mais velha, que na época tinha 3 anos e meio, estava na escola. Por esse motivo, ficou com os avós lá na Índia. Para Polinaya, a saudade da filha foi uma das principais dificuldades no início da vida em São José. Muito difícil, para aquele que veio, aquela filha que veio com a gente não tinha, mas a gente sentia falta da outra filha muito. Naquela época não tinha esse Skype e tudo, né? A gente ligava de vez em quando, fala ou manda carta.
telefonema também era muito caro, naquela época não tinha telefonema tão barato, mas de vez em quando a gente conversava. 2 anos e meio a gente ficou sem ver ela. Segunda vez, quando a gente voltou, 2 anos e meio depois, ela veio junto com a gente. Morando há mais de 30 anos em São José dos Campos, o casal faz questão de manter viva a culinária indiana. Para garantir o sabor, quando visita o país nativo, Polinaya traz os temperos da Índia. Hora da refeição, olha só a variedade de pratos típicos nessa mesa. E já que o assunto é culinária indiana, claro que aqui não poderia faltar o masala chai. É um chá preparado à base de folhas de chá preto e várias especiarias, podendo ser servido com ou sem leite. Segundo os indianos, quando bebido diariamente, o masala chai auxilia no aumento da boa disposição. E as entrevistas com os imigrantes estrangeiros continuam. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de alguns imigrantes que vieram do outro lado do mundo. O São José e seus lugares, volta já! No São José e seus lugares de hoje, edição especial em que comemoramos 249 anos da nossa cidade, você conhece a história de alguns imigrantes que escolheram o município para construir família e criar raízes. Nos blocos anteriores, entrevistamos 2 indianos e um libanês. E agora é hora de saber como esses japoneses mantêm vivas as tradições. Considerados joseenses de coração, eles encontraram na música e na dança uma maneira de matar a saudade da terra do sol nascente. Toda semana, esse grupo de japoneses se reúne em um clube da cidade. Regado de muita música, os encontros servem também para colocar a conversa em dia e comemorar. Esse bolo aí é para celebrar o primeiro lugar conquistado por Kuniko Shimota em um concurso de karaokê. Responsável pelas aulas, Okifusha mora em São José dos Campos desde 1960. Na entrevista, ele me contou que já ensinou a arte do karaokê para 280 alunos. Apesar de morar em São José há mais de 50 anos, precisamos do auxílio da Masako para dar andamento na entrevista. No meio da nossa conversa, o professor de karaokê fez questão de falar por que gosta tanto de São José dos Campos. Todo mundo fica amigo. Sim, amizade. Amizade tem brasileiro, como é que é? Tá assim. Povo feliz? Eu gosto disso aí. O papo segue. Okifusha me contou que desde a época em que chegou na cidade, muitas mudanças ocorreram por aqui. Mas ele fez questão de falar que acompanhou cada uma dessas mudanças. E claro que uma entrevista com o professor de karaokê não poderia terminar de uma outra maneira. Nani wa abushida yo, onna no jinsei wa vida de mulher. Onna no jinsei, vida de mulher. Ainda durante o encontro de karaokê, nós conhecemos o Seigo Fujiki. O fotógrafo nasceu no Japão em 1934. Seigo foi o primeiro da família a chegar aqui. Logo em seguida vieram os irmãos. Você veio para São José para trabalhar em que área? Na área de fotografia. Na área de fotografia. Aprendi a fotografia e abri um estúdio, né, na rua 7 de setembro. E até ano 2000 eu continuei. Aí no ano 2000 a tecnologia, né, veio tomando conta da fotografia, né, que virou digital, tudo aquilo. Aí a gente já, que a nossa era
tipo de, como diz, tudo manual, né? Manual, todo um trabalho isso. manual. Tinha que mostrar a arte. Sim, a arte de fotografar. Era a arte de tirar um retrato, Isso, não é? Registrar um retrato. Isso. Morando no município há 45 anos, Seigo conta o que ele faz para manter vivas algumas tradições do país de origem. Quando criei meus filhos, a gente fala assim, olha, sai da porta para fora, é tudo em português, né? Então eu falei, pelo menos dentro da minha casa vocês vão ter que conversar japonês. Então a gente fala, sempre deu esse conselho. E hoje os filhos agradecem por causa disso. E além das canções, a dança é outra tradição nipônica que transforma por algumas horas o palco deste clube em um pedacinho do Japão. Os movimentos são lentos e muito graciosos. Presta atenção na concentração da turma. Quem vê a desenvoltura da Dona Keiko nem imagina que essa simpática senhora tem 92 anos. Ela garantiu que a dança é um dos segredos para manter a mente lúcida e toda essa vitalidade. Linko não perde uma aula. Ela mudou para o Brasil com os pais e os irmãos em 1957. Moradora de São José há 12 anos, Linko conta por que mudou para o nosso município. Minha filha mora aqui, né? Eles estão fazendo negócio aqui, então eu venho ajudar para cuidar da neta. Da neta. Netinha, neta. E a senhora gosta de São José? Adora. O que a senhora mais gosta aqui na cidade? Aqui na cidade, eu tô achando bom na mesma meio perto da praia, perto da serra, né? Sim. E perto da cidade grande. Estamos no meio. Bem no meio. Isso aí eu gosto. É verdade. Além da dança, Linko também realiza com a família e os amigos a cerimônia do chá. Ela contou pra gente um pouquinho sobre essa tradição. A cerimônia de chá não é só servir chá, ensina tudo do coração do japonês. Entendeu? Entendi. Educação, tem tudo. Tem todo um ritual. Isso. Até a maneira de sentar. Maneira de sentar. O lugar dos convidados. Convidar, receber visita, né? Como receber visita. Nossa, que legal. Então, essa cerimônia de chá ensina tudo. Com kimonos, leques vermelhos e música oriental, o Grupo Odori nos conduz por alguns instantes até um pedacinho do Japão. Enquanto converso com Linko, surge uma dúvida. Será que eu consigo dançar? Sim, vamos. Vamos dançar? Ai, que bacana, você me ajuda? Ajudo. Então que já ótimo. arrumei kimono para você. Nossa, gente, olha aqui, tem até kimono. Bom, então eu não posso recusar o convite, né? Eu vou lá me preparar e daqui a pouquinho a gente acompanha uma brasileira dançando aqui com o pessoal, com a turma, com os imigrantes japoneses, em comemoração ao aniversário da nossa cidade, é claro. Convite aceito, hora de dar início à preparação. E para vestir o kimono, recebo a ajuda dessas mulheres. A vestimenta tradicional para a dança é muito rica em detalhes. Tudo certinho, hora de calçar os chinelos. Aí, está pronto? Mas não pensa que é só colocar o kimono, o chinelo e pronto. Além da vestimenta, existe uma maneira toda especial para caminhar. A professora Kinuyo me ensina como devem ser os passos de uma autêntica oriental. Antes de dar início à apresentação, mais algumas dicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo certo por aqui? Som na caixa. Durante nossas conversas, essas simpáticas imigrantes me garantiram que gostam muito de São José dos Campos. Já que aprendi um pouco da cultura delas,
Nada melhor do que fazer um intercâmbio de danças. Agora é a minha vez de ensinar um pouquinho sobre uma dança brasileira. E não é que deu certo? No final da apresentação, todo mundo caiu no samba. No São José e seus lugares de hoje, edição especial de aniversário, você conheceu um pouquinho das histórias de alguns imigrantes vindo da Índia, Líbano e Japão. E já que o programa é para comemorar os 249 anos da nossa cidade... São José dos Campos, omedetou. Só dizer que a gente ama, né? Então, parabéns mesmo, muito parabéns do coração. Viva São José! Viva São José! Parabéns para a cidade do São José, né? Para melhorar daqui para frente também, tem bastante futuro, né? Aqui. Sim. Tem chances, coisa, né? Muita coisa. Eu acho que é muito boa a cidade aqui. São José dos Campos, Varsi Kotsavam Abhinandanulu. O que eu quis dizer é cidade de São José dos Campos, no aniversário da cidade, meus parabéns e felicidades. São José, Namma Shubhashayagalu. Shubhashayagalu significa parabéns. São José, nossos parabéns. Kul Eid fi khair ya São José dos Campos. São José,誕生日おめでとう. Aê! Parabéns, São José. Todo ano eu estou gostando de São José.